Poder assentar, queridos. Poder assentar. Bem, hoje, dia 12, nós vamos iniciar uma campanha de 7 sexta-feira, a qual estaremos aprendendo a palavra de Deus, ouvindo sobre o Espírito de Deus, sobre o Espírito Santo, e orando, buscando a face do Senhor, porque sabemos que quando nós buscamos, nós encontramos. Está escrito que nós vamos buscá-lo e vamos encontrá-lo quando nós o buscarmos de todo o nosso coração. Está escrito, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então o segredo é buscar a Deus de todo o coração. Não é só falar aos nossos lábios, mas o nosso coração está em Deus. Nós olhamos as Escrituras Sagradas e os primeiros versículos nos dão a ideia desse Deus tão poderoso que criou os céus e terra. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, ou sobre a face do abismo. Nós vemos já ali, no princípio de todas as coisas, na criação, o Espírito de Deus pairando sobre a face do abismo. E nós encontramos nas Escrituras, ali no livro de Hebreus, capítulo 9, no versículo 14, uma afirmação de que o Espírito de Deus, um dos seus nomes é o Espírito Eterno. É um Deus, Espírito Santo, que é desde a eternidade. Na primeira carta do apóstolo São João, no capítulo 5, no versículo 8, diz assim: e são 3 o que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Porque os 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Então o Espírito de Deus é eterno. Quando Deus criou o homem, ali no Éden, a Trindade se manifesta e diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Façamos o homem. Era o Pai, o Filho, o Espírito Santo, ali juntos, na criação. E o Espírito Santo, no tempo, desde a criação, ele se manifestava na vida de homens. O Espírito de Deus, na época dos juízes, se manifestava de uma forma poderosa. Nós vemos ali quando Sansão, o Espírito Santo, se manifestava na vida dele, e ele, com aquela força descomunal, trazia livramento para Israel. O Espírito Santo usava homens, usava profetas, usava os juízes. Isso foi no Velho Testamento, durante a lei.
no período dos reis de Israel, dos juízes, dos reis de Israel. Mas aí, então, inicia a graça com Jesus, cumprimento de todas as profecias que Deus usou, homens, e o Espírito Santo falava com a nação de Israel. E agora Jesus está ali, o Verbo que se fez carne, e realiza o seu ministério. Jesus foi um consolador em Israel. Tanto é que ali em São João, capítulo 14, versículo 16 e 17, ele diz: rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolador, para que esteja convosco para sempre. Jesus ali em carne, ele era limitado ao local aonde estava. Mas era necessário que ele subisse ao Pai, para que o Espírito Santo pudesse vir. E Jesus fala sobre isso no capítulo 14 do Evangelho de São João, no versículo 16 e 17, ele diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Então o Espírito Santo, quando veio, era o cumprimento daquilo que Jesus disse: o Consolador que estará convosco para sempre. Jesus podia estar apenas no lugar, mas o Espírito Santo estaria com cada um dos discípulos, habitando. Ele diz: porque ele estará convosco, ele habitará em vós. Então o Espírito Santo, ele habita em cada um de nós, e cada uma daquelas pessoas que receberam Jesus, que creram na palavra, que se arrependeram dos seus pecados, se reconciliaram com Deus. Então o Espírito Santo vem habitar no coração. Aquela pessoa que abriu a porta do coração para Jesus. O Espírito de verdade. Jesus disse: o mundo não conhece. O mundo não pode receber. Mas ele estará em vós e habitará em vós. Então o Espírito de Deus, ele habita no coração de cada pessoa que creu na palavra, que recebeu Jesus como seu Salvador. Em Coríntios está escrito: não sabeis que sois casa de Deus, não sabeis que sois santuário de Deus, não sabeis que sois templos do Espírito Santo, e o Espírito de Deus habita em vós. Então, cada pessoa que creu em Jesus, o Espírito Santo habita no coração dela. Então, quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela tem o Espírito Consolador. É aquele Espírito Santo que nos dá o consolo, que nos conforta. No momento de tristeza, de dor, de aflição, de decepção, de angústia. Triste de nós, ai de nós, se não existisse a presença do Espírito Santo na nossa vida. Tem coisas que nos machucam, que nos ferem, problemas que acontecem, que vem para desanimar. Mas como a pessoa tem o Espírito Santo consola, conforta. Ela pode até passar por um momento de dor, de tristeza, e é aquilo que está escrito no livro de Salmos: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, essa noite de choro, ela passa porque logo o sol brilha, a alegria vem pela manhã. Esse momento do choro da noite
o Espírito Santo vai trabalhando no nosso coração, vai amenizando. Daqui a pouquinho o sol brilha, amanhã surge, o choro dura uma noite. É aquele momento que você não enxerga nada, mas você tem aquela consciência, Deus está comigo. A luta vai passar, o problema vai passar, eu vou vencer, eu vou superar. É o Espírito Santo trabalhando no seu coração, o Consolador. Nos conforta, nos consola. Sim, tem momentos que a gente chora, que a gente se preocupa, que a gente se lastima. É a noite. Mas nós não podemos nos esquecer que Jesus é a estrela da manhã. O sol é uma estrela. Amanhã surge, a noite passa. Então, o choro dura uma noite. Esse período da noite, o Espírito Santo trabalha no nosso coração. Vai nos dando entendimento, vai nos dando força, vai fazendo com que a gente supere a dificuldade. Daqui a pouquinho o sol brilha. E aquelas coisas se passaram. Algo novo surge. Porque assim, as coisas elas vão ficando para trás. E a gente vai marchando, a gente vai caminhando, a gente vai seguindo à frente. Porque nós estamos olhando para o prêmio da soberana vocação. Saímos do Egito. Jesus nos alcançou com sua mão. E nós estamos caminhando no deserto. O nosso destino é a terra prometida. No deserto tem luta, no deserto tem problema, no deserto tem tantas coisas que surgem. Mas o Senhor está conosco, Ele prometeu que estaria, como estava com Israel. Sempre a nuvem durante o sol escaldante acompanhava o povo. E assim o Espírito Santo sempre está conosco, mesmo que o sol esteja quente, mesmo que as dificuldades sejam tamanhas, mas o Espírito Santo está ali, nos cobrindo, nos dando força, nos mostrando o caminho. Então o Espírito Santo, ele habita em nós. Aqui, então, Jesus disse, o Consolador, para que fique convosco para sempre. Então era necessário que Jesus fosse ao Pai, para que o Espírito Santo viesse. Hoje Jesus está à direita do Pai, ao lado do trono de Deus, intercedendo por nós. Mas Deus está conosco através do Espírito Santo. Deus está conosco através do Espírito Santo. Ele nos deixou a sua palavra. Então a sua palavra é a nossa regra de fé. O Espírito Santo habita em nós, é o nosso Consolador. É o Espírito da verdade, que nos conduz na verdade. Está escrito aqui, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Gente, o mundo não conhece Deus. O que o mundo conhece de Deus é de ouvir falar. Eles imaginam, mas não conhece esse Deus de amor que perdoa os nossos pecados, que limpou o nosso coração, que nos deu a vida eterna. Esse Deus que mostrou seu amor enviando o seu Filho para morrer por nós na cruz. Um Deus que ama a pessoa. Um Deus que perdoa o pecador. Por isso que Deus não resiste a um coração quebrantado. Quando uma pessoa diz, Senhor, eu pequei, eu sou pecador, me perdoe. Esse Deus de amor perdoa. E essa pessoa então abre seu coração, Jesus entra. E aí então ele faz morada no coração da pessoa através do Espírito Santo. E aqui fala, o mundo não pode receber, porque não vê, não conhece, mas vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Olha, que Jesus diz, o Espírito Santo habita convosco e estará em vós. É por isso que nós cristãos podemos falar, eu não ando sozinho, Deus está comigo, todos os momentos, através do seu Espírito Santo.
Porque Jesus disse que ele habitaria em nós. Não vos deixarei órfão. Aí ele promete, eu voltarei para vós. E nós temos essa esperança de que um dia que Jesus voltar, ele vai voltar nas nuvens. Não vai pisar na terra. Vem que para buscar a noiva, buscar a igreja. Buscar cada um de nós, somos templo de Deus. E o que vai acontecer na volta de Jesus, que é o arrebatamento? Os mortos vão ressuscitar com o corpo incorruptível. Nós que estivermos vivos seremos transformados num abrir e piscar de olhos. E o Espírito Santo vai nos levar de encontro a Jesus. Vejam bem, quando Jesus subir, quando a igreja subir, o Espírito Santo vai levar a gente. Vai nos levar de encontro ao noivo. E daí então, o Espírito Santo nos levará com Jesus para a glória. A terra ficará sem nada. O Espírito de Deus não habitará mais na terra. E aí então surgirá o império do anticristo e tal, aquilo que nós vamos falar ainda para frente. Mas, quando o Espírito Santo sair da terra, você imaginou essa terra sem nada de Deus? Por isso que fala a grande tribulação. Pessoas procurarão a morte e não encontrarão. Serão tempos difíceis, tempos de muito sofrimento. E aqueles crentes que conheceram a palavra, mas não obedeceram, não permaneceram, aí será tarde, porque a igreja já foi, a igreja já subiu. E aí então, o mundo vai inventar mil desculpas, mas aquele que foi crente, que foi desviado, que vai saber, foi Jesus que voltou e eu fiquei. Serão dias de muito sofrimento. Mas vamos falar sobre o Espírito Santo. Ele é eterno. O Espírito Santo é Deus, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. A palavra oni quer dizer todo-poderoso, onisciente, sabe todas as coisas. Onipresente, está em todo lugar. Onipotente, pode todas as coisas. Onisciente, onipresente, onipotente. Ele é Deus. Ele é poderoso. E quando ele habita na nossa vida, nos conduz à vitória. Por isso que o crente, gente, o cristão que crê em Jesus, ele tem uma vida diferenciada. Ele é uma pessoa feliz, é uma pessoa alegre, é uma pessoa que tem Deus, um Deus forte que habita no coração dela. Por isso que a Bíblia fala assim, olha, não entristeçais o Espírito Santo com o qual estáis selado para o dia da redenção. Assim como Jesus é uma pessoa, o Espírito Santo também é uma pessoa. Ele habita em vós. Por isso que a Bíblia fala, não entristeçais o Espírito Santo. E como é que a pessoa entristece o Espírito Santo? Quando ela pisa na bola, quando ela peca, quando ela faz coisas que não devia fazer, quando fala coisas que não devia falar. Por isso que muitas vezes a pessoa experimenta um momento de tristeza, de vazio, porque ela fez alguma coisa que entristeceu o Espírito Santo. Mas se ela está andando na fé, na presença de Deus, está ali tropeçando, mas levanta, continua, ela ora, ela pede perdão, ela tem algo forte dentro dela, que é a promessa da palavra de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Pode enfrentar lutas, pode passar dificuldade, pode até tropeçar, mas ela se levanta logo, se conserta com Deus, e a alegria de conhecer esse Deus, a alegria de ter o Senhor, a alegria do Espírito Santo é que dá força para ela. Então nós não podemos entristecer
o Espírito Santo, porque ele é o nosso ajudador. O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Senhor, me ajuda, eu preciso do Senhor. Pai, está difícil, me ajuda. O Espírito Santo é o ajudador. Se uma luta está grande, me ajuda, Senhor. O Espírito Santo é o ajudador. Espírito da verdade, o Espírito de vida. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e tenham abundância. O Espírito Santo nos dá vida com Deus. Antes nós estávamos sem Deus, sem esperança, longe do povo de Deus, mas agora, através de Cristo, nós que estávamos longe, chegamos perto e temos esse Espírito de vida dentro de nós. Nós oramos, nós temos certeza da presença de Deus, nós confiamos na palavra, nós colocamos a nossa fé em ação, o Espírito de vida. A pessoa que não tem Deus, ela é desanimada, ela é triste, ela não crê, ou vive sempre duvidando, não tem firmeza, mas a pessoa que tem o Espírito Santo, ela tem espírito de vida dentro dela. Alegria de viver, vontade de ser feliz, de ver a sua família feliz, de ver as pessoas da sua casa salva, de ver as pessoas da sua família abençoada. Você se lembra quando Ananias e Safira, eles viram Barnabé vender uma propriedade? E Barnabé era um discipulador, era um crente fiel. Ele criou, ou melhor, ele cuidou de Marcos, quando teve aquela dissensão com Paulo. Barnabé vendeu sua propriedade e ele via a necessidade da obra de Deus, ele foi lá e depositou no pé dos apóstolos todo o dinheiro daquela venda. Ele sentiu de fazer aquilo, ninguém pediu. E a igreja ficou feliz de ver aquela oferta, que ia ajudar as viúvas, ajudar os órfãos, ajudar a obra. Aí Ananias e Safira, vendo que a igreja ficou feliz com aquilo lá, eles tiveram uma outra ideia. A ideia era querer aparecer. Foram lá, venderam também uma propriedade, venderam por um certo valor. E aí chegaram, Ananias e Safira, vamos chegar para os apóstolos e falar que nós vendemos a propriedade por tanto, menos da metade do preço. E chegaram lá, foi Ananias lá levar sua oferta, e chegou para o apóstolo Pedro e falou, olha, aqui está a minha oferta, é o valor todo da propriedade que eu vendi, e fez a sua oferta. Ninguém pediu para ele fazer aquela oferta. Mas ele foi lá e mentiu. Olha, o valor total do que eu vendi está aqui também. Talvez ele quisesse ser aplaudido como foi, ou ser louvado como foi Barnabé. Mas Barnabé não procurou aquilo. Mas eles queriam fazer para aparecer, para ser o bom. E na hora que ele falou, está aqui o valor total, São Pedro foi usado pelo Espírito Santo. Ele falou, olha, você mentiu a Deus, não a homens. Você mentiu para o Espírito de Deus. E na mesma hora Ananias caiu morto. Ananias morreu. Porque você mentiu para o Espírito Santo, você mentiu para Deus. Então aqui São Pedro mostra que o Espírito Santo é Deus. A palavra mostra o Espírito de Deus, Espírito eterno, que habita no nosso coração, e nós não podemos entristecê-lo. Pelo contrário, ele é o nosso ajudador e nos conduz na verdade.
É o Espírito de vida que habita em nós. E assim também foi com Safira, sua mulher. Mentiram a Deus, mentiram ao Espírito Santo. Então, é o Espírito da verdade. Por isso, nós não podemos servir a Deus apenas com aparência, mas servir a Deus de todo o coração, servir em verdade. Nosso coração ser sincero diante de Deus, agirmos com sinceridade, não usar de mentira, de engano, de falsidade, né? Mas ser sincero. O Espírito Santo, ele é um fogo consumidor. É um fogo consumidor. E esse fogo do Espírito Santo é que traz pureza no nosso coração. Esse Espírito Santo, que é fogo, que queima todo o mal, que faz nosso coração arder, que faz o nosso coração se incendiar. Então o Espírito Santo representa, ou melhor, o fogo do Espírito Santo que nós sentimos é a presença de Deus na nossa vida. E nós precisamos ter mais intimidade com Ele. Precisamos saber que Ele está sempre ao nosso lado. Muitas vezes passamos o dia todo sem ter essa consciência de que Ele está conosco, de que Ele habita em nós. Passamos o dia inteiro e não lembramos que Ele está conosco. Por isso, há alguns autores que escrevem, meu amigo Espírito Santo, bom dia Espírito Santo. Pessoas que têm o costume de acordar pela manhã, bom dia Espírito Santo, e dar vitória neste dia. Pessoa ter consciência de que Deus está presente na vida dele. Espírito Santo nos ilumina o nosso caminho, ilumina a nossa mente. O Espírito Santo é que transforma a nossa vida, de glória em glória. A nossa intimidade com o Espírito de Deus traz transformação na nossa vida. Vai transformando nossa maneira de ser, de agir, de falar. Vai moldando o caráter de Jesus no nosso viver. Entendeu? A presença do Espírito Santo, a cada dia que passa, vai fazendo com que nós pareçamos mais com Jesus. A transformação. Quando você vê uma pessoa que era alcoólatra, que era drogado, que vivia uma vida errada, uma vida de pecado, a pessoa vem e aceita Jesus, recebe Jesus no coração, e você vai percebendo a vida dela cada dia mudando, vai mudando, vai mudando. Daqui a pouco ela está com a sua Bíblia na mão, daqui a pouco ela está no culto de oração, está no culto de libertação, está no culto de domingo, participa das atividades, se envolve com as coisas de Deus. É o Espírito Santo que vai fazendo essa mudança, que vai fazendo essa transformação. Aquela pessoa que era explosiva, briguenta, ela vai mudando, vai se tornando uma pessoa afável. Então, o Espírito Santo nos transforma. E, ao mesmo tempo, o Espírito Santo nos dá capacidade. Vai nos ensinando a falar de Jesus, a testemunhar, a compreender o próximo, a ser uma pessoa que mais ajuda, a ser uma pessoa benigna, bondosa. O Espírito Santo nos dá capacidade para conversar, para ouvir, para entender, para ensinar. Então o Espírito Santo é Deus habitando na nossa vida. Que você possa ter essa consciência e que você saiba que desde o momento em que você levanta até o momento que você vai deitar, você vai ter essa consciência, Deus está comigo.
E ter a certeza que quando você está dormindo, o Senhor está ali ao seu lado também. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar no nome de Deus.